ao podcast que vai trazer o melhor do mercado financeiro para vocês. Até mesmo porque ele é muito maior do que você imagina. Eu sou a Tamires Cândido. Eu sou a Daniela Santana e hoje nós estamos com um convidado super especial. Fica até o final para sabermos se... Deu liga. Olha, Dani, sei não, mas hoje o nosso convidado, ele é um convidado de peso, referência, executivo de peso aqui no agronegócio, com mais de 20 anos de experiência. Ele também é presidente do Grupo Ceres Investimentos, Guilherme Rodrigues da Cunha. Seja super bem-vindo. Quero te agradecer aí a oportunidade de estar conosco, pelo tempo. E vai ser um prazer a gente conversar aqui, conhecer mais da sua história. Ele vai falar um pouquinho mais para a gente sobre a visão do empreendedorismo e também do intraempreendedorismo nos momentos aí de ruptura dentro do mercado. Tá? Bom dia, pessoal. Obrigado. E olha, como boa mineira que sou, e acredito que você também, a receptividade mineira começa pelo cafezinho, né? Você já começou aí... Já comecei cedo. Mas vou servir mais um cafezinho para nós. Por favor. Enquanto eu como café, conta um pouquinho. Você é daqui de Minas mesmo? De onde você veio? De onde você vem? Para onde você vai? Conta para nós. Sim, eu sou daqui de Minas. Eu sou de Uberaba, nascido e criado. Mas saí cedo, né? Eu logo fui para a faculdade, fiz engenharia química em Uberlândia e dali para o mundo, né? Então voltei para Uberaba bem mais tarde, enfim, para um outro desafio. Mas eu sou uberabense nato. Olha só. E o que te despertou a fazer engenharia e ir para o agro? Assim, a sua relação com o agro começou desde cedo? Como que foi? Não, a relação com o agro ela veio desde cedo, mas né, por conta, inclusive, da família, que sempre teve muito negócio no agro, teve muita coisa no agronegócio, mas não foi nada, vamos dizer assim, a minha carreira ela é um exemplo de carreira que não foi nada planejada, né? Eu entrei em engenharia química pelo amor à indústria, né? Todo mundo acha que primeiro confunde engenharia química com química, que não tem nada a ver, né? Mas engenharia química é mais voltada à engenharia de processos, né? De transformação em processo, é um modelo voltado para as indústrias. Isso me chamava muita atenção, desde pequeno eu sempre fui muito ligado, né? Meu pai sempre falava que eu vivia desmontando as coisas, enfim, e essa curiosidade de como a indústria funcionava foi o que me impulsionou a ser engenheiro químico. Mas vir parar no financeiro foram, né, não sei, casualidades. Consequências de muitas coisas ali no meio do caminho. Uhum. Mas que eu falo que, né, goleiro bom tem que ter sorte também. Eu agradeço muito, porque hoje eu me vejo... sou muito mais um financeiro do que um engenheiro, né? Assim, a engenharia me deu a base para ser um bom financeiro, mas não foi nada programado. Vou fazer engenharia química e vou lá depois começar a mexer com o mercado financeiro. Aí tem o dedinho de Deus aí na história. Entendi. E eu super entendo isso. Minha primeira formação em relações internacionais, entrei para ser diplomata, para essa Itamaraty. E no meio do caminho ali, a gente se identifica muito com os nossos professores também, né? Por ser dentro do Instituto de Economia, eu me identifiquei muito com a área econômica e desde a metade ali eu já fui guiada mesmo para essa área da economia e hoje gosto muito do mercado financeiro. Mas o que te despertou para trabalhar o mercado financeiro pro agro? Porque o mercado financeiro ele é muito amplo, né? Aí, de novo, foram vários acontecimentos que ele meio que fugia da minha... Vamos dizer assim, do meu controle, mas me levou a isso, né? Então, eu como engenheiro químico, eu estava numa grande empresa do agro, enfim. E foi na época da faculdade que você entrou nessa empresa? Eu saí, quando eu comecei com trainee, isso é tranquilo, eu comecei como trainee, eu entrei na Ródia, né, que depois virou o Bolsa Sof, que não tem absolutamente nada a ver com o agronegócio, era uma empresa de fibras e resinas, né, resina PET, polietileno tereftalato, e obrigado, Dani. Eu queria muito continuar nela. Assim, eu adorava aquilo lá. Para mim, eu estava em Poços de Caldas, eu fiz meu estágio nela e já ia seguir, mas veio 2008 e aí aquela crise, eu era estagiário e estava abrindo os programas, tudo foi cancelado.
E não teve jeito, não teve como seguir, né? Então, aí eu fui, depois de lá, eu fui para a JBS, fiquei um bom tempo na JBS, mas sempre na área de operações, né? Nunca na área de financeiro. Supply sempre foi o meu core. Então, né, desde processo, desde supervisão de fábrica, a diretoria, enfim, eram processos que não tinha absolutamente nada a ver com financeiro diretamente, né? Depois a gente comenta um pouquinho disso. Acho que isso deveria ser uma trajetória obrigatória para qualquer financeiro, né? E logo em seguida, eu vim aqui para Uberaba, tentei um empreendimento. Você vê, o empreendedorismo nato, né? Tentei fazer empreendi a primeira vez, não deu certo, né? Infelizmente não deu certo. Você tinha quantos anos na época? Com 28 anos. 28 anos. Que eu acho que foi até isso foi muito importante. O primeiro empreendedorismo dar errado, eu acho que é importante na vida da pessoa, mas tem que ser cedo, né? Não pode perder tempo. Isso. E o que você aprendeu nesse momento? Empreende, porque é muito novo, você já tinha finalizado ali a faculdade, só para a gente pegar eu já tinha terminado a faculdade, já tinha feito uma carreira, vamos dizer assim, meio meteórica lá na JBS, fui para fora, foi supervisor, coordenador, gerente nacional. Foi muito rápido, né? Tudo muito rápido. Então, com um nível de pressão muito grande lá dentro. E como qualquer pessoa muito nova acha que já está pronto, né? Então, em determinado momento, eu falei, estou pronto para empreender. Isso era muito nativo meu. Empreendi e me dei mal, né? Que eu empreendi justamente na área de saneantes, enfim, montamos a indústria, deu tudo errado. E foi um grande aprendizado, porque quando deu errado, eu olhei e falei assim, nossa, mas o que deu errado, né? E eu, sinceramente, eu não sabia o que tinha dado errado, porque eu olhava e falava assim, gente, mas não é tudo certo, né? Eu sou um bom engenheiro químico, montamos uma boa unidade de produção, aqui tudo. E aí teve vários problemas ali, desde sociedade, né? Não estar com sócios certos, desde financeiro, não entender do mundo financeiro, que olha para você ver, naquela época eu não tinha o menor conhecimento financeiro. E foi isso que te atinou também? Não foi, porque hoje é muito fácil você ter uma visão de farol para trás, né? Hoje eu consigo dissecar a situação muito mais tranquilo do que naquela hora. Naquela hora eu achava que era muito mais... Eu punha muito mais culpa numa falta de entendimento de marketing, né? Num relacionamento societário, mas não era. Faltou ali o pó de pirlim-pim-pim, que é o financeiro, né? Assim, um entendimento mais profundo de financeiro. E eu fui descobrir isso porque quando esse ato de empreendedorismo foi curto, ligeiramente curto, foi 1 ano. E aí foi quando um dos meus melhores amigos de infância, o Fabrício, a gente estava, como é amigo, né? A gente estava no bar tomando cerveja. Ele comentou, a gente precisava achar um jeito de trabalhar junto. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, até que um dia eu fui lá na UB e falei, cara, eu acho que dá pra gente trabalhar junto, acho que tá num momento bom. Eu não queria sair de Uberaba, eu estava fora há muito tempo, tinha morado em São Paulo. A Ubifol é uma empresa, naquela época, devia estar com 28 anos, 30 anos. Quem fundou foi o pai dele, né? Mas era uma empresa que estava com desafios muito grandes por conta de transição societária, né? Então, o Fabrício também muito novo, exatamente na mesma idade que eu. E ali tinha um problema que ali eu falava, putz, aqui eu posso te ajudar. Né? Que a parte de supply lá estava com um problema muito grande de supply em toda a cadeia de produção. Foi quando a gente olhou e falou assim, não, vamos pegar esse desafio muito novo. Mas, sinceramente, se olhar hoje, eu olhando lá, a gente foi doido de novo, né? Porque nós éramos muito novos, né? E se a gente está falando com 30 anos, 29, 30 anos, assumi. Eu entrei uma empresa na JBS com 21. 30 Nessa aí, depois de 8 anos, ok, mas mesmo assim, com 28 anos, eu separo muito a questão de experiência e maturidade, né? Experiência não adianta. Às vezes você pode ter 30, 35 anos, você tem muito mais experiência do que uma pessoa de 50, 60 anos, que a experiência é a situação vivida, né? Então, quanto mais situações você passa, mais experiência você tem. Mas maturidade não, a maturidade exige muito tempo. E ali a gente não tinha a maturidade do processo, né? Mas a gente foi encarando muito desafio, que eu acho que aí sim foi quando começou a vir a necessidade financeira, né? Porque a gente arrumou a parte de operações, né? Nós fizemos um trabalho lá muito intenso em operações. Em determinado tempo,
o desafio não era mais a operação, o desafio era o financeiro. E eu posso falar hoje que quem me colocou no financeiro foi o Fabrício, tem nome e sobrenome, né? O Fabrício Fonseca Simões. O Fabrício aí assistir. Se ele assistir, ele que foi o causador disso tudo. Ele estava procurando um outro financeiro, e eu brigando com ele, tem que achar, né? A gente precisa achar um financeiro. Tinha uma pessoa muito boa no financeiro lá na UB, a Rosana, também um beijo aí para a Rosana. Mas a gente precisava de alguém com uma visão muito mais estratégica, assim, uma visão não que ela não tivesse, mas era uma visão de mercado, de coisas diferentes, que, sinceramente, nem a gente sabia o que a gente estava falando na época. E o Fabrício, como bom amigo, falou assim, eis que está na minha frente a pessoa foi que quase vai... isso, a gente não combinou não, mas foi quase isso. Ele ficou um tempo ali, né? Ele ficou um bom tempo procurando. De repente, ele chegou para mim e falou, foi desse jeito. Ele chegou para mim, achei a pessoa do financeiro. E você? Qual Aí ele falou, vou te pôr o nome aqui, ver o que você acha. Na hora que eu vi, era o meu nome. Eu falei, porra, o que é isso? E aí foi, né? Foi seguindo. Você assumiu o desafio e falou assim, não, então já... Assumi o desafio e lá na época a gente fazia muito desconto de duplicata e eu tinha medo de fazer um desconto de duplicata. Eu não sabia fazer, deixar um borderô, assim, para quem mexe com isso. Naquela época ainda diferente um pouco. Não era muito diferente, não, assim, a questão do borderô. O borderô não mudou tanto. Mas eu tinha medo de subir um borderô para assinatura, assim, era um negócio muito louco. E eu não entendia nada para estar vendo esse negócio. Então o medo você acha que vinha pelo desconhecimento mesmo? Não, o medo sempre vem do desconhecido, né? Mas aquilo ali é a hora que você tem que abrir o peito e falar, não tem jeito, vamos ter que romper. E foi ali que, ligando para as pessoas que eu já tinha contato, né? A gente foi achando os caminhos, né? E cada dia mais eu fui descobrindo que financeiro, né? Um bom financeiro, nada mais é do que um engenheiro de finanças, né, no final do dia. Ele modela e engenheira a parte de finanças de acordo com a operação. E aí que foi o legal. Que é o que deu liga. Porque eu pegou toda a sua experiência. Peguei toda a experiência de supply e comecei a identificar como é que a gente poderia modelar o financeiro para aquele negócio. Né? Então, com uma visão de dentro de fábrica, com uma visão de toda a cadeia de supply chain, como é que o produto chegava, o que precisava de preço. Né? Então, tudo isso foi no caminho. Por isso que eu falo que foi... Eu sou uma pessoa espiritualizada, eu falo que a minha jornada foi levada para isso. Né? Porque chegou ali, no final das contas, a minha dificuldade financeira foi muito pouca. Porque eu estava muito bem preparado para o desafio, porque eu conhecia como a companhia rodava. E aí foi que começou toda essa saga financeira, né? Foi aí que a gente começou, começou como sendo CFO. Né? Do nada, era diretor de mas aí, como você já CFO, veio menos do experiente supply, do planeta. Você já tinha um conhecimento de toda ali a parte da indústria, então foi uma questão de você ter força de vontade para procurar essas soluções inovadoras dentro do financeiro. Inclusive, é muito comum a gente ver pessoas que são formadas em engenharia, que trabalham no mercado, né, como gestor financeiro, e são até melhores, chega a ser até... Assim, você vê... Tem muita gente de engenharia que vai para o mercado financeiro, que são coisas diferentes. Aí que eu acho que aí que tem uma... Acho que tem... Né, porque acho que em algum momento a gente tem que desaguar aqui nas séries, mas... por isso que eu falo que o caminho ele foi trilhado desde um fracasso empreendedor, né, assim, primeiro de um início de uma trajetória de como é que fala? De trainee. Depois, né, indo para a JBS, trabalhando na Flora, fracassando como empreendedor, voltando ali como supply, entrando como CFO. E aí, nessa jornada de CFO, a gente percebeu que no mercado agro, lembra, assim, então desde o começo, fora o meu estágio, o resto foi tudo no agronegócio. Mas ali que eu percebi dentro da série, dentro da UB, e estando no financeiro, que o mercado comum de finanças ele não conseguiria suprir as necessidades do que a empresa exigia. Né? Então, uma empresa que era tudo no ciclo longo, compra tudo à vista, vende tudo num prazo de 200 e tantos dias, aquilo ali, banco não entendia, achava que quanto mais a gente crescia, a gente ia quebrar. Foi quando ele falou, nós vamos ter que modelar isso aqui. Igual engenharia, vamos modelar uma solução. Então, foi aí que a gente começou, foi no desafio, foi aí que a gente começou a falar assim, calma aí, vamos encarar isso aqui, vamos começar a modelar, vamos sair do trivial, vamos entrar para uma coisa que absolutamente
quase ninguém conhecia ele na época, especialmente para o mercado financeiro, que era ir para o mercado de capitais. Isso há quantos anos aí atrás? Primeiro, foi logo em 2013, porque 2012 para 2013, porque quando a gente a questão do supply não foi um desafio grande, a gente conseguiu trabalhar o supply rápido. Então ali sobrou o desafio financeiro. E aí aí sim, no mercado financeiro, no desafio de mercado de capitais especificamente, a gente viu que ia ter uma aderência grande, mas ia ser uma jornada dura. Então, como que foi essa jornada? Porque 2013 a gente está falando de um mercado financeiro que ainda não estava tão preparado como hoje para receber o mercado de capitais, né? Principalmente no agro, que por mais que seja 1/3 da economia que movimenta os outros 2, as pessoas não entendem muito como que funciona o ciclo do agro. Como que foi isso para você? Foi assim, na verdade, não foi só que não entendia. Existiam alguns problemas na época que foram muito graves. O Fundo Silverado tinha explodido com 4 bi e o Union também com mais ou menos 4 bilhões, isso na época. Então o mercado estava extremamente chicoteado, né? O mercado financeiro, os agentes financeiros, as assets, as grandes assets, né? Que hoje, a gente navega nisso muito bem, mas lá na época a gente não entendia nada. A gente olhava aqui, o povo olhava para a gente mostrava, vocês estão loucos, agronegócio, isso não existe, ninguém vai pôr dinheiro nisso, não sei o quê. Mas a gente sabia, né, que esse era o caminho. E teve que vencer isso, teve que vencer um mercado desestruturado, teve que vencer um mercado que estava nitidamente queimado por conta dos problemas que tinham acontecido. E aí foi quando a gente olhou e foi... Quanto mais não a gente tomava, a gente bateu a Faria Lima inteira. Guilherme, sem conhecer. Exatamente isso aqui que eu gostaria que você trouxesse para nós, porque eu pego... Já de cara aqui na sua história, um cara que era inconformado, mas que ao mesmo tempo já tinha empreendedorismo na veia. Então, o fato de você estar na UB entrou muito forte essa questão do intraempreendedorismo, já era algo nato seu. Mas como é que você olhou? Hoje em dia é fácil a gente olhar e ver tudo que foi construído, mas naquela época, cara, a gente está no caminho, eu vou bater aqui na Faria Lima com o pessoal, eu acredito nisso. Por que você teve tanta convicção de que esse era o caminho? E acreditar em uma empresa capitais, que não foi ele também, né, que criou, tipo... Então, não fui eu que criei, mas foi uma empresa que eu vi desde quando eu era menino, né? Então, eu vi tudo. E a UB, apesar dela não ser minha, ela era uma empresa em que a gente tinha exatamente os mesmos desafios de empreendedorismo de uma empresa nova. Né? Ela, apesar de ter 20 e tantos anos, ela tinha todos os desafios de uma empresa nova. Então, o intraempreendedorismo tinha que trabalhar ali muito forte para que a gente conseguisse pular de nível. Né? Então, esse era um dos pontos principais. Né? Esse, você usa uma palavra que eu uso muito, né? O inconformismo, você estar inconformado. Mas muitas das vezes a gente não mede o tamanho do desafio, né? A gente entra meio de doidão, assim, fala, putz, vou fazer, mas você não sabe qual que vai ser o tamanho do problema. E era muito problema, assim. A gente estava trazendo muita coisa problemática e desconhecida para dentro. Mas muito do empreendedorismo é isso, é abraçar o desconhecido. Né? Falar assim, eu tenho 20%, talvez 30% dos problemas mapeados, outros 70% eu não sei, mas eu sei que esse é o caminho. Então, isso é um dos pontos principais para que o empreendedorismo, principalmente nessa questão do financeiro, desse certo. Né? Então, inclusive a ignorância em certo ponto, ela era importante, porque por mais que os caras falassem se eu fosse um cara hoje... E talvez eu matasse a ideia de entrar no mercado de capitais por agora, porque eu falava assim, cara, o mercado está muito ruim, não vamos. Né? Como eu não sabia, a ignorância foi uma benção nessa época. Olha, eu falei assim, calma, eu nem sei do que eu estava falando. Às vezes o saber demais... te atrapalha, às vezes o excesso de conhecimento te atrapalha. Então, como a gente não sabia, a gente encarou o desafio e foi lá fazer. Mas até pegando esse Guilherme, que teve esse pensamento hoje... Poxa, você não olhou para o mercado, você viu na dificuldade oportunidades. Poxa, ok, o mercado está difícil, mas em algum lugar tem oportunidade, eu vou atrás, eu vou fazer acontecer. Hoje, trazendo para os empreendedores, trazendo essa visão para quem também está nesse momento de negócio, o que você poderia falar que foi a sua visão naquela época que eles podem aplicar para eles? Então, sinceramente, não tinha uma visão, tinha uma questão de sobrevivência. Era uma questão que eu sempre ouvi, assim, você não pode ter plano B, é só plano A. Né? E o plano B é fazer o A dar certo. Né? Então, assim...
Isso era o importante, né? Esse era o X da questão. Não existia não tinha um planejamento, existia uma necessidade para a empresa ficar de pé. Se a gente quisesse continuar crescendo uma empresa, né, a nível de 30% ao ano, a gente precisava de uma fonte de financiamento que fosse que entendesse isso. E a gente via ali naquele momento que banco não era, porque o não do banco a gente já tinha, a gente viu que o único caminho que existia no Brasil era o mercado de capitais. Então, não tinha outra opção a não ser fazer o mercado de capitais funcionar. Né? Então, não teve romantismo nessa história, não teve absolutamente nada de foi 100% planejado. Foi muito tentativa e erro e muita, como é que fala? Muita resiliência, assim, porque foi um não atrás do outro. A sopa de letrinhas da Faria Lima a gente conheceu toda, CDCA, tudo isso veio à tona e cada um, né? Talvez funcione isso, talvez funcione aquilo. Né? E a gente falou, uma hora vai ter que funcionar, porque a gente vai ficar insistindo. Eu chegava aí, eu com o Thiago Rodrigues, né, que hoje trabalha aqui com a gente, né? Eu e ele, a gente chegava aí em São Paulo 2, 3 vezes na semana em dias diferentes. A gente não podia ficar porque o orçamento era apertado. A gente ia e voltava só para fazer as reuniões e tentar convencer o pessoal de que precisava fazer o aporte, né, na estrutura, que isso ia dar certo. Até que a gente achou um doido que colocou dinheiro, né, e que foi o pontapé do primeiro, que foi lá atrás que nasceu, chamou o Bifol Agro FDIC 1, que foi o primeiro fundo agro, 100% agro, em forma de FDIC, antes de todo mundo falar de Fiagro. Você lembra o ano que foi? Foi 2014. Foi 2014. Então, foi um ano e meio ali batendo. Então, entre o primeiro não e o primeiro sim, foi um ano e meio ali insistindo, montando, modelando. E aí a gente tinha que entrar muito. Aí já era, nesse ano a gente aprendeu muito, né? E um aprendizado formal e não formal, então a gente foi atrás de tudo que a gente podia de curso a respeito, mas no curso ninguém falava nada. Todo mundo falava o que era instrumento, mas ninguém falava como fazer o instrumento. Né? Então a gente conseguia entender do instrumento, mas a gente não sabia como capitanear o instrumento. Né? Inclusive em grandes pós, que eu mesmo fiz pós, não vou falar não, mas todo mundo falava assim, debênture. Eu falei, me ensina como é que foi uma debênture. Ninguém te ensina. Você não conseguia ninguém entender na prática. Na prática como é que aquilo funcionava. E a gente foi na dor ali fazer o negócio acontecer, e aconteceu. E quando a gente fez esse primeiro fundo, a gente fez ele num formato inicial muito ruim, que era um formato de varejão, que era o mesmo fundo que existia para Magazine Luiza, regulamento, era o nosso. Então, se desse 5 dias de atraso, eu já estava com o fundo todo marcado, isso era horroroso, mas a gente tinha que fazer funcionar. E aí a gente foi mostrando para as pessoas que a carteira tinha um certo comportamento, e óbvio, uma das coisas boas que teve nesse processo como um todo foi que, à medida que a gente ia fazendo isso acontecer, né, no dia a dia, as pessoas também aprendiam do outro lado, os investidores aprendiam e a gente aprendia com eles como é que era a cabeça deles. Exato. Até que chegou um dia que a gente, esse cara pensa assim, esse pensa assim, esse pensa assado. E aí a gente traduzia a gente começou a falar, não, esse aqui, a gente começou a montar e modelar coisas que funcionavam para a gente e para os investidores, né? E isso foi funcionando muito bem. Quando a gente engatou, eu brinco, né? Quando a gente engatou quinta, a gente colocava um papel de 50 milhões e vinha 150 de book, né? E aí começou a ficar fácil. O jogo começou a ficar fácil. Aí começou a sorrir. Aí começou a ficar fácil. Aqueles que não como é que fala? Que não confia, todo mundo vinha atrás, né? Aí virou um jogo muito mais simples, né? E eu acredito que a gente abriu porta para muita coisa na Faria Lima, para o mercado agro, porque com certeza a gente foi um dos pioneiros nisso. Então, eu brinco que se pegar a nossa história de fundo, tem mais de 12 anos mexendo com fundo de investimento em direitos creditórios, né? Então, assim, é muito tempo. Perfeito, uau. E, Guilherme, quando que você viu, assim, que era o momento de que, olha, tem aqui uma oportunidade não só para o Bifol naquele momento, mas para que nós possamos auxiliar todo o mercado do agro e nascendo as séries, assim, como que foi esse processo de ruptura, até de transição, eu falo mesmo, de não ser só um intraempreendedorismo e passar a ser um empreendimento para focar no mercado do agro como um todo? Foi muito... Também, de novo, foi muito natural, sabe? Assim, eu brinco que a série nasceu de parto normal, eu falo isso para todo mundo, né? Assim, ela teve toda uma concepção natural
e chegou ao mundo de parto normal. Foi quando a gente começou a colocar os papéis na rua, e esses papéis eles começaram a ter uma aderência muito grande, né? Obviamente aquilo... E a gente via que papéis do agro que não tinham aderência e via os nossos tendo aderência, aquilo já começou a despertar. Falou, calma aí, está acontecendo alguma coisa que eles estão vendo que a gente faz que o pessoal não está fazendo, né? E o que é isso? E a gente começa a perguntar, mas não, é porque o cara não entende muito bem, ele está achando que isso aqui é um bilateral de banco. Então a gente viu que existia um gap ali muito grande de informação e entendimento que a gente passou ali a duras penas, né? Tentando resolver, e acabou que a gente começou a entender um pouco melhor. Então, quando a gente começou a ter, vamos dizer assim, muito overbook de operações, em determinado momento, alguns investidores olharam para a gente e falaram, cara, por que vocês não fazem isso para os outros? Né? Por que vocês não começam a fazer essa mesma jornada para os outros? Porque tem um nível de necessidade no agro muito grande. Se você pegar a curva do agronegócio, o crescimento dele pegar de 2006 para cá, ele é totalmente exponencializado. Então, à medida que você vem em 2015, 2016, a curva o agro vai crescendo, vai dando saltos e saltos e saltos. E ele era um negócio 100% colocado em cima de, como é que fala, do custeio agrícola vindo de Banco do Brasil. Em determinado momento, o Banco do Brasil não conseguia mais fazer com que ser o motor gerador de fomento para o agronegócio. Então, precisava de novas fontes. E o mercado de capitais começou eu acho que, de novo, é tudo uma questão de timing. Assim. Foi um negócio que não dá para explicar. O timing casou muito certo. E aí a gente estava ali, já tinha... Quando todo mundo estava começando a querer fazer, a gente já tinha feito tudo. Né? E aí a gente chegou e falou assim, pô, vamos fazer disso um negócio. Eu lembro que eu sentei com o Fabrício, falei, cara, seguinte, tem isso aqui, eu vou ter que sair da UB. Eu, porra, não pode, não sei o quê. Tanto é que a discussão foi longa, assim, né? Falei, não, cara, nós vamos montar isso aqui. Se você quiser, você vencer meu sócio. A Ceres hoje não tem absolutamente nenhum vínculo com a UB, a não ser o Fabrício, que é um dos nossos sócios. Mas o Fabrício falou assim, beleza, vamos fazer. Né? Os caras estão pedindo, nós vamos fazer, mas você fica aqui na UB ainda. Então, eu ainda racei UB Ceres 3 anos. Olha! Né? Estando numa cadeira e estando na outra, assim. Foi dolorido, porque foi muito esforço. Imagina. Você tinha que entregar nas duas, né? Mas deu certo. Mas nesse momento em que o mercado começou a chamar, isso já foi em 2016. Então, foi um espaço mais curto. Em 2016, o mercado já começou a chamar. Em 2017, a gente já tinha o primeiro fundo do AgroFidi, que a gente já tinha tombado ele, não nas séries, mas a gente fez ele virar um multicedente multisacado. Né? E aí a gente começou a operar desconto de duplicato, operações de desconto focadas para o agronegócio, já nesse fundo, e o fundo na época ele tinha 60, 70 milhões só, e a gente começou a operar esse fundo especializado em agronegócio, né? Com toda a modelagem para agronegócio. Então, ali foi que a coisa foi nascendo, né? E a gente foi fazendo a coisa acontecer. Em 2018 a gente decidiu, séries tem que vir para o mundo. 17 para 18 as séries tem que sair do mundo, e aí ela veio. E aí a gente começou a fazer as séries com esse... Quando veio a séries, ela veio como séries de investimentos, né? Aí a gente veio ela como, vamos fazer uma... Já vamos nascer ela como uma jornada de one-stop shop, né, para o cliente. Que a gente sofria muito com isso. Então, já nasceu com essa... Porque era o sofrimento. Era um sofrimento. A gente ia fazer um CRA, precisava contratar um servicer terceiro, precisava de um outro negócio. Então, você tinha que sair correndo atrás de várias pecinhas para montar o Lego, né? E às vezes uma pecinha poderia ali emperrar uma operação ou não. Ou desandar ela, que a gente viu isso acontecendo também. Então, a gente falou, cara, calma aí, a gente já sofreu isso por dentro. Então, vamos começar. Obviamente que no D0 você não nasce desse jeito de novo, né? Aí sim, você tem que ter... Essa é uma frase do próprio Fabrício, mas que eu também trago muito para mim, que a gente tem que ter a capacidade de enxergar o fim pelo começo. Né? Então, nessa época, a gente já sabia o que era o fim, mas a gente estava no começo. Então, a gente tinha que fazer o passo a passo. Então, esse fazer o passo a passo era, calma aí, vamos começar como uma consultoria, igual a gente estava fazendo no Multicedente Multisacado, vamos migrar para uma gestora, depois para uma securitizadora, aí a gente vem colocando os pilares de negócio, né? Até quando a gente viu, pô, hoje a Ceres é um grupo completo,
né? Por isso que virou o grupo Ceres Investimentos. Você tem o Ceres Agrobank, Ceres Trade, a Ceres Seguradora, enfim, né? A Ceres Asset, você tem a Ceres Capital. Então, a gente começou a montar todos os pilares de negócio que fizessem sentido e que fizessem a empresa poder evoluir nesse one-stop shop. Então, hoje, a gente, lá no cliente, a gente consegue dar uma solução completa para tudo, né? Mas isso veio sendo construído. E na construção, ela vai ficando meio bagunçada, normal, a gente já viveu isso, né? No intraempreendedorismo, lá na UB, muitas das coisas que a gente fez era muito bagunçado, né? E foi muito. Eu nunca vou esquecer de uma discussão minha do Fabrício, dele olhar para mim e falar assim, porra, você vai quebrar a empresa, porque isso aqui ninguém conhece. Falei, acredita, vai dar certo. E foi, e eu não sabia, não. Eu fiz de louco, mas eu fiz. Eu fiz. Vamos fazendo. Eu brinco que no primeiro crack que a gente colocou, eu e o Thiago, a gente não dormiu no Natal do Ano Novo, que a gente falou assim, nossa, isso aqui vai dar problema, a gente não vai saber como é que eu vou liquidar ele? Essa família reunida no Natal, não, mas nós preocupados. Nós não falamos nada, né? A gente simplesmente chegou e foi trabalhando e foi fazendo a coisa acontecer, né? Sim. E, de novo, essa capacidade de enxergar, de enxergar, não, de suportar toda a dor do empreendedorismo, isso é o que difere o empreendedorismo que dá certo do que não dá certo, né? É muito dolorido. Qualquer um, não dá. Se você pegar assim, eu vou abrir um supermercado. Minha esposa tinha um supermercadinho. Eu via as dores que a gente tinha lá dentro, né? Porque eu ajudei ela em determinado tempo, era um supermercado de família. Eu vi as dores que era aquilo, né? Tanto é que eu falei, Júlia, não dá, isso aqui vai acabar com o nosso final de semana, não tem jeito de manter isso aqui. É a mesma, porque é exatamente a mesma dor que eu tinha. Não importa o que é o negócio, né? Ele tem as mesmas dores, assim, a gente não pode julgar, mas é um supermercado, é uma padaria, é as mesmas dores. Isso é uma capacidade de esticar sua mente, né? Assim, de te comprimir ali, te coloca sob uma pressão absurda, avassaladora, porque o empreendedorismo nada mais é do que você ter muito pouco variável que você sabe. Muito pouco. Você só sabe as dos custos, você sabe todos, né? Sabe, vai ter que pagar salário, vai ter que pagar energia. Agora, de onde vai vir a receita, de onde vai vir, você não tem a menor ideia. Então, essa capacidade de você saber lidar com todas essas... Acho que quanto mais variáveis desconhecidas você dá conta de lidar, melhor você se sai como empreendedor, né? Então, o empreendedor tem que ter essa capacidade absurda de lidar com o desconhecido. E ali foi, né? Na UB, naquele momento, era uma capacidade de lidar com o desconhecido para poder mudar né? O brinco, sair da arrebentação. E aqui na Ceres também foi do mesmo jeito, né? Mas aí a Ceres veio, a gente, né, em determinado momento não tinha como ficar lá na UB aqui juntos. Aí até o Fabrício chega, agora tem que ser full time lá, porque já era muito grande. Essa foi uma decisão quando a Ceres já estava com 1 bi de ativo, né? Então, assim, para o mercado já era grande, né? Hoje a gente está praticamente 4, mas assim, já era já era expressivo para ficar em 2 cadeiras e dava muito conflito. Então falou, pô, calma aí, né? A gente vamos. Aí foi quando eu fiquei só aqui. E uma curiosidade que eu tenho, e até que você mencionou aí, é de ver o fim pelo começo, né? Quando você fala de ter espírito de galpão e que essa estrutura aqui, com todas essas empresas, hoje você vendo, com todas as unidades, hoje estando presente em São Paulo também, então você conseguiu conectar o agro com a Faria Lima. O que é esse espírito de galpão que eu acredito que está ligado a esse... O espírito de galpão é um negócio muito... eu acho que é o cerne do empreendedor raiz, né? Porque quando a gente foi montar... Existe o Nutella, então. O raiz... Não, já faz a diferença aí. E eu olho isso. Hoje eu tenho... Como a gente tem aqui contato com milhões, assim, né? É muita gente e a gente tem contato com muitas empresas. Você vê que muita gente entra para fazer um negócio, ela fala assim, eu vou montar um baita de um escritório, vou montar uma baita de uma indústria, vou pôr os melhores equipamentos do mundo, e esquece que no final do dia, se ter a receita recorrente é o principal, né? Então, assim, o espírito do galpão veio do quê? A minha preocupação estava em desenhar um negócio que conseguisse atingir pelo menos a maturidade rápido. O que era a maturidade? Pagar as contas. Então, a gente entrou num galpão que era do meu pai, que até hoje está com a gente. Todas as empresas que a gente começa tem que ir para lá para aprender o que é o espírito do galpão.
Ou então tem óbvio, aí como se fosse uma... Óbvio, é uma incubadora. Incubadora. Mas o espírito do galpão, hoje o galpão tá bem melhor, mas assim, antigamente ele era bem ruim. Hoje já tá um galpão mais gourmet, mas lá era bem ruim. Mas o espírito do galpão é o quê? É você saber que você vai ter muito pouco dinheiro, você vai ter que fazer quase tudo com quase nada. Nossa, né? Isso é importante. Isso é extremamente importante. Então, esse negócio de, tem que estar para dar certo, eu preciso conhecer aquilo, ter aquilo, não. E às vezes o empreendedor... espírito do galpão é isso. Né? O espírito do galpão é isso. Você vai ter muito pouco dinheiro. O dinheiro que você gastar, você tem que saber exatamente para onde ele vai. Ele tem que gerar receita. Eu brinco que aqui nas séries, eu tenho um ditado que eu repito para todo mundo, né? Que a gente planta alface, né? Porque a alface em 7 dias. Tem um tio meu, né, mais velho, que ele olhou um dia para mim, né? A gente estava conversando. Eu falei, não, tio, compra aquele negócio ali na planta. Que planta, meu filho? Na planta vai demorar tantos anos. Eu tenho que comprar alface. Eu ponho hoje, daqui 7 dias eu tô vendo ele na cabeça dele, a vida dele estava finalizando. Eu falei, aqui nas séries eu falo que lá atrás era plantar alface. Eu precisava de recursos rápidos. Né? Então, assim, não adiantava eu plantar um eucalipto que eu vou ver daqui a 8 anos. E aí, à medida que a gente foi reconhecendo, né, que a despesa foi ficando, que a receita recorrente ela começou a ficar expressiva, ela me abria espaço para poder plantar os eucaliptos. Né? Então, a gente começou com as receitas mais curtas, né, a gente só gastava dinheiro com aquilo que ia dar receita mais curta, e logo em seguida a gente foi, né, mexendo. Hoje praticamente 50% do que a gente faz são plantios. Tem uma operação nossa que eu posso falar agora aqui, mas tem 2 anos que ela está saindo. Peraí, primeira mão aqui que vai falar assim. Não pode aí. Mas ela é uma operação que tá 2 anos e meio que a gente está batendo nela, que ela sai agora, que para a gente vai ser uma mudança completa do jogo, né? Mas a gente pôde fazer isso a partir do momento que a gente tinha uma receita mais bem comportada, assim como a Ceres Capital, né? Quando a gente trouxe a Mirra para dentro, né, tomamos uma decisão, a XP já tinha conversado com a gente várias vezes, monta escritório. E a gente falou, cara, não é o momento. Eu acredito muito que o momento acontece. Quando acontece, você tem que estar lá e fazer. Né? Porque tem muita gente que o cavalo passa na frente e deixa ir embora. Porque nunca é o momento certo. Mas quando ele se... Né, o momento certo é mais... Acho que é um cavalo, eu acho que ele está arriado, está escuro, não pula. Pode ser um tigre, mas ali você tem que pular. Né? O empreendedor tem que fazer, pula. Tem que pular. Então, a gente acredita muito nisso. Né? Então, essa foi a história no frigir dos ovos, que de algum jeito... trouxe a gente até aqui. E, Guilherme, até um pouco aqui na sua fala, eu fui captando várias coisas, e uma das que me chamou a atenção, vocês nasceram lá atrás, já dentro da UB, mas com essa visão do One Stop Shop. Né? Então, daí eu já percebo esse ponto de atenção, de falar, olha, esse é o momento que a gente precisa sair para fazerem as coisas acontecerem. E quando as séries nascem, você não tem muita clareza de como que vai ser lá na frente, mas você sabe o que você quer. A visão, ela é clara, por mais que você não tenha todas as ferramentas. Então, eu vou ser o One Stop Shop, e para isso eu vou construir várias peças ali dentro do grupo. Fala um pouco para a gente, porque você trouxe essa ponta do recurso, de utilizar ele da melhor forma. E muitas vezes eu vejo que os empreendedores, eles querem investir em coisas, estruturas, mas não focam em entregar um bom serviço, um bom produto. Resultado. E você teve que fazer essa gestão, porque as séries, né, hoje a gente é um grupo, muito grande, muito cheio de pessoas, de gente. A gente precisa investir em estrutura física, bem-estar para os colaboradores. Tantas demandas, e você, ao mesmo tempo, tem que direcionar isso para entregar ali as melhores soluções para desenvolver. Então, como que foi isso? Conta um pouquinho mais para a gente esse ponto, para o empreendedor. De onde ele investe mais? A primeira coisa é que não... Essa ideia de que o caminho é linear ou retilíneo, né? Que do A para o B você vai lá, passa uma régua e é dali... Isso não existe. Então, aqui é outro ditado que a gente tem aqui dentro, hoje eu penso assim, amanhã eu já não sei. Tem nada escrito na pedra. Isso é de uma sutileza gigantesca, porque ela pode ser interpretada de 2 lados. Não tem, muda tudo a todo momento. Então, se você não comunica isso, as pessoas acham que a todo momento a estratégia está sendo mudada. E o segundo ponto, né, que é o lado oposto, tudo é luz e sombra. No lado da luz é o seguinte, quando você toma esse tipo de atitude, você começa a ficar
preparado para as oportunidades, então você muda de rota mais rápido, né? Então você não é um transatlântico, você é um veleiro, você consegue mudar mais rápido. Então, o primeiro ponto é esse, né? Ter isso dentro da sua concepção. Por quê? A construção do sucesso, né? Você construir um grupo, mas foi tudo, eu enxerguei o fim pelo começo, não. Em determinado momento, para a gente, a Ceres Capital, por exemplo, não iria existir. A gente falou, cara, não vai existir Ceres Capital. Guilherme, até assim, para ficar até mais fácil o entendimento, a pergunta é qual que era o seu maior compromisso? Era com a visão que teve lá inicialmente? Olha, a visão era porque o seguinte, vem outras demandas durante o caminho. É que a visão, a visão sempre foi, temos que atender o mercado agro de maneira completa. Temos que atender. Só que o completo é muito... Sim, e como você muda. lidava com as distrações? Porque nesse meio do caminho vem distrações também. Tipo assim, olha, eu tô focado aqui. E como você lidou para não sair do foco e não se distrair? Não, veio muita distração e a gente caiu em algumas. Né? Existem coisas que aparecem, né, que são travestidas, você fala assim, putz, parece que é para ajudar. Parece que eu vou fazer isso. Vou dar, por exemplo, a gente chegou em determinado tempo aqui ter a Ceres Agroconsult. A gente falou, pô, isso que era para dar consultoria entrar no mercado de data agro. Falei, porra, a gente chegou, vamos dar esse nível de serviço seja produtor, para revenda, para a indústria. Não fazia o menor sentido isso. Entendi. O que fazia sentido era a gente ter a nossa economista, ter o nosso mapeamento interno de oportunidades para gerar o melhor valor possível na cadeia, entendendo o que está indo bem no agro, o que está indo mal, e aí você conseguir ajustar. Tivemos que ajustar. Né? E foi rápido. Foi rápido. Ceres Agrotech, a gente achou que a nossa área de TI, que é uma área grande, poderia ser uma área de soluções para terceiros. Não pode. Então, a gente teve que tirou, não é Ceres Agrotech, faz parte da Ceres, é um centro de custo, centro de resultado. A gente teve que... Então, tem muita distração. Quando você se propõe a isso, te aparece muita distração. E eu confesso que, em determinado tempo, e aí sim, talvez por maturidade, a gente deixou-se entrar em muitos processos por distração. E aí hoje eu sou muito mais seletivo com isso. Então, por exemplo, a decisão da Capital, né, que é o nosso braço de assessoria de investimentos, ela foi muito bem tomada. Né, porque falou assim, cara, ela vai ligar na estratégia do clube por conta disso. Isso não é uma distração, então isso vai ser um negócio perene e a gente vai investir bastante. Então, no começo, sim, teve algumas distrações, e aí que eu falo, a gente aqui não tem compromisso com erro, zero compromisso com erro. Então, erramos, a gente volta para trás. Você não pode ter, as pessoas, o que as pessoas vão achar. Não tem esse medo. Não pode ter esse medo. Isso é quem... Assim, se a gente ficar aqui olhando para os outros, né, e falar assim, por que o outro está pensando, o que o fulano... Puta, você não vai chegar em lugar nenhum. Vai chegar em lugar nenhum. Você tem que pensar o seguinte, quem sabe do seu negócio, quem sabe é você que está ali lidando no dia a dia, lidando com as consequências de tomar ou não a decisão de descontinuar ou continuar o negócio. Então, isso a gente tem que ter. Isso é uma clareza muito de quem está empreendendo. Agora, a fase empreendedora, ela, em determinado momento, ela tem que começar a diminuir. Entendi. Você tem que diminuir, que é enxergar o fim pelo começo. Você não pode ser empreendedor o resto da vida. Você tem que começar a ter um processo decisório que ele não é baseado mais só no vou lá no vento, vejo que não dá. Então, aqui, qual a principal diferença, na sua visão, entre o empreendedor e o dono, o cara que é o empresário? Não, a visão, o empreendedor, o empresário, ele tem que estar presente sempre. Mas como empresário, você tem que saber que seu momento de empreendedorismo tem que sair. Então, por exemplo, na Ceres, quando a gente criou o grupo Ceres Investimentos, né, e colocou os pilares, cada pilar com o seu CEO, isso foi um ato de entrega. Você imagina você pegar um filho seu e falar assim, toma, agora você vai cuidar dele. Mas o delegar é importante para o crescimento mais do da que empresa, delegar, né? é você saber que você é bom até certo ponto. Nossa, e entram outros fatores aí, tipo a vaidade, né? Quando que eu deixo de lado. Exatamente. Pensa um empreendedor ali, ele criou tudo desde o início, construiu, ele tem a visão e fala, nossa, agora eu vou soltar isso aqui. E também de você olhar por toda a história do grupo, toda a trajetória, de você ter essa sabedoria, esse discernimento de saber até onde você pode ir,
até onde você não pode ir, o que você vai deixar. Então, você falou assim, por algum tempo tiveram distrações, a gente chegou a fazer projetos, tivemos que estopar. Então, eu vejo uma sabedoria da sua parte em não ter uma questão de vaidade, de ego e saber soltar no momento certo. Não foi sabedoria. É que eu não sei apanhar muito. Assim, quando eu começo a apanhar Vou demais... colocar pessoas que possam apanhar por mim. Não, eu apanho... Eu entro numa briga, mas sabendo que eu vou, né? Que, porra, eu vou ganhar. Mas quando eu começo a ver que a briga é ingrata, eu falo, porra, em glória, eu não vou nela. Entendi. Então, em determinado momento, eu vi que não podia mais ser o Guilherme a tocar as operações, por exemplo, das séries Agrobank. Não tinha como ser eu. Porque ela estava em outro patamar. Você pegar uma empresa que estava com porque hoje, se a gente somar o AUM nosso com o AUC, vai passar dos 4, né? Que vai dar quase 4,5. Mas hoje, 3,2 bilhões disso tudo que a gente está falando é basicamente crédito. Então, assim, cara, é o pilar principal hoje que é a séries Agrobank. Eu não tem mais como. Não tinha como fazer aquilo ali, porque eu ia começar a atrapalhar muito as pessoas pelo meu jeito de ser. Então, precisava de uma estabilidade, precisava de um negócio diferente. Aí sentou o seu Osiel na cadeira, que já tinha uma experiência gigante disso. Né? Então, essa sabedoria, não é que, assim, não acho que é muito mais uma concepção. E você também se conhecer, saber que ponto precisam de outras fazer isso. E conhecer o negócio, né? O momento em que o negócio, olha, eu posso ter uma visão mais ampla e fazer com que ele expanda, que é o que a gente vê hoje, né? E colocar outras pessoas nas cadeiras que às vezes eu ocupava. Usar o que é melhor em você. Né? Então, por exemplo, a gente já tinha feito o pilar crédito bem feito, a gente precisa colocar o pilar Séries Capital para voar mais, a séries trade para voar mais, a série seguradora para voar mais. Então aí você começa a gastar o seu melhor com aquilo que você faz melhor. Então aquilo que você já empreendeu está tocando, deixa eu delegar e você continua. E agora então, vamos empreender em outras verticais. Aí é o intraempreendedorismo, é você pegar as verticais e fazer elas ramparem, né? Assim como a gente está fazendo com as séries, principalmente hoje, séries Capital, séries Trade e a série seguradora. Já estamos caminhando para o fim, mas tem uma pergunta que não podemos deixar de fazer, que eu acho que linka tudo isso e dá liga em tudo isso. Você falou que o galpão é como se fosse uma incubadora. Então, por mais que você traga pessoas, hoje você falando, para essas posições que você acredita que são pessoas melhores do que você hoje para continuar o negócio, para que você possa continuar empreendendo. Então, você faz questão de trazer essas pessoas para a visão da empresa? O que seria essa construção? Porque o empreendedor, ele também passa por uma dificuldade da construção da cultura da empresa também, para que ela continue perene, continue crescendo ao longo do tempo. A construção de cultura é uma das coisas... Assim, a cultura... Todo mundo confunde o que eu quero com ser a cultura da companhia. É diferente, não é isso. Né? Então, assim, os nossos eixos de cultura aqui na séries, eles são extremamente... Para mim, eles são super bem definidos, mas eles não são vividos. Então, a gente briga o tempo inteiro para que todo mundo viva essas culturas. Então, assim, Nossa, por exemplo... Posso só dar um parêntese aqui? Claro. Eu tenho uma percepção, e aí você pode comentar bem sobre isso, que o líder, a pessoa que está à frente, ele sempre tem uma visão a mais do que os outros. E aí acredito que linka muito com o que a Daniela falou, de você passar isso para os demais, dentro de um grupo grande. O grupo, assim, a dificuldade de qualquer um é descer a visão, né? Você fazer ela chegar do analista ao diretor, assim, né? O cara que está lá. Pensa que hoje, nas séries que a gente tem, no caso da Agrobank, por exemplo, você tem lá 25 pessoas no campo, no Brasil inteiro. Um cara que está lá em Rondônia, em Ji-Paraná, como é que eu faço ele viver a cultura, ele viver isso? Né? Então, você tem que ser muito firme no que você fala, né? Tem que ser muito firme. E o galpão, por exemplo, aqui, o meio do eixo da nossa cultura é o espírito de galpão. Ele está lá, ter o espírito de galpão. Por que o espírito de galpão ele é um elemento, é o elemento ligante da nossa cultura? Porque toda vez que uma pessoa for fazer algum tipo de investimento aqui nas séries, ela estiver convicta de que aquilo que ela está fazendo vai gerar resultado para a companhia, ela está alinhada com o nosso espírito. Então, assim, é a pergunta que eu faço. Não, aquilo que você está fazendo vai gerar resultado. E o resultado não é só resultado financeiro. É branding, é nome, né? É tudo. Mas
Vai gerar o resultado? Vai. Então, beleza. Então, estamos juntos. Agora, não, eu estou fazendo só para descascar cebola? Não, aí não. Aí a gente não vai... A gente não vai apoiar. Então, a cultura você vai fazendo e dando exemplos, né? Sim. Então, quando a gente fala aqui que nas séries um dos nossos eixos de cultura é a superação, é porque a superação nos trouxe... Superação é um eixo, inovação é outro. Por quê? Porque a gente precisou inovar muito. Sim. E se superar muito para poder entrar num mercado que quer queira, quer não, era recheado de assets que não queriam outros entrantes. Por um lado, você tinha um déficit grande em agro, mas você tinha um monte de gente que não queria que aquilo fosse suprido. Então, você tinha que se inovar e se superar. Então, essas coisas vão, no final do dia, vão definindo. Só que, às vezes, você não consegue chegar e explicar para as pessoas direito o que é essa superação, o que é inovação, o que é o espírito do galpão, um só time e o cliente no centro. Quando você faz isso, né, você tem que começar a explicar para as pessoas o que é isso. Sim. E a inovação, ela não necessariamente está ligada à superação? Não. Porque parte do pressuposto que a inovação ela é necessária para a superação acontecer. Ela pode ser um pré-requisito, mas ela não tem, assim, na verdade, eu acho que são coisas completamente apartadas. Eu vou te dar um exemplo. Eu posso me superar sem usar nada de inovação, zero. Eu vou lá e faço na raça, é muito mais inglório. Só fazendo melhor aquilo que eu já fazia. Eu vou fazendo melhor, sendo resiliente, sem nada de tecnologia. É inglório pra caramba, é improdutivo pra caramba, mas dá certo. Que foi o seu início, né? Foi o início. Foi o jeito. início. De novo, eu tinha que plantar alface, então foi na marra. Né? Quando a gente fala de inovação, aí sim, né, quando você liga inovação à superação, eu não inovo à toa. Não, inovei, fui lá e coloquei. Cara, não adiantou em nada. Inovou à toa. A gente tem que inovar para ajudar na superação. Então, eu desenvolvo sistemas hoje aqui nas séries que vão me dar vantagem competitiva com relação ao mercado, para eu superar o mercado. É isso. Então, porque hoje, no tamanho que a gente está, a gente tem briga com grandes bancos. A gente briga diretamente com os grandes bancos. A gente coloca cheque do tamanho que grandes bancos colocam. Então, eu comecei aquela história. O ringue era um, a gente foi para outro. Normal. Né? Quanto mais alta a montanha, mais forte o vento. Então, começou a vir ventos muito fortes. Então, o alinhamento da inovação com a superação, ela passa a ser mandatório. Como é que mas como é que eu brigo com o Itaú numa operação na ponta e supero o Itaú? Eu tenho que ser muito mais ágil, eu tenho que ter uma sistemática muito mais eficiente. Porque preço e tamanho de cheque, ele vai ter melhor do que eu, muito melhor do que eu. Então, eu tenho que ter outros atributos aqui que façam com que o cliente venha. Então, esse é o do eixo de cultura, né? Superação e inovação. Quando eles andam junto, no nosso caso específico, é maravilhoso. Aí a gente tem... com sucesso. Exato. E olha, para finalizarmos, uma pergunta essencial, assim, que nós gostaríamos que você respondesse do coração mesmo, para quem está nos ouvindo e para nós. Nessa trajetória, se você pudesse fazer algo diferente, você teria feito? Nossa! Escolhe uma. Temos poucos minutos. Mas você ainda é muito jovem, com um empreendimento gigantesco de muito sucesso. Não, mas né? eu faria praticamente tudo diferente, assim, porque, de novo, não é retilíneo. Ou seja, não muito tem um curvo. caminho só para chegar no sucesso, né? O que eu falo para você é o seguinte, essa pergunta, para mim, ela é óbvia, eu faria tudo diferente, porque se eu soubesse o que eu vivi, eu faria, né? Eu iria exatamente bater nos pontos que precisavam ser batidos, não ia ter perdido tempo com outros. Mas eu nem perco tempo em olhando isso, eu perco tempo em olhando a macro decisão, né? A macro decisão eu perco tempo. Agora, nas decisões que eu tomei errado, não, porque é normal, eu vou tomar decisão errada. E mesmo olhando daqui para frente, eu vou tomar mais um monte de decisão errada. Eu acho que eu prefiro ressaltar aquilo que eu disse, né? Assim, não ter um compromisso com o erro. Né? Não ter o compromisso com o erro. É mais importante do que você falar assim, não, quais foram os caminhos? Porque hoje as pessoas, né, e talvez quem vai assistir isso aqui, vai falar assim, não, vou copiar que vai fazer igual. Não vai. Que é uma receita de bolo. Não tem. Não tem como. Não tem receita. Para o sucesso. Não tem receita. Só uma coisa eu falo, aí sim tem uma receita para o fracasso. Né? Se chegar e falar assim, ó, não, o cara já nasce com plano B, C, D e E, o cara já nasce com uma resiliência baixíssima, qualquer porrada ele desanima e vai embora, não entra.
né? Em qualquer negócio, você vai sair mal. Essa é a receita para o fracasso. Essa é a receita. E para o sucesso? Para o sucesso ela não tem. Não tem. Para o sucesso ela não tem. E outra, hoje eu posso estar no sucesso, amanhã eu já não posso estar. Né? Então, assim, por isso que eu tenho que estar atento o tempo inteiro. O mercado muda. A gente está no mercado extremamente regulado. Sim. O governo caneta o mercado o tempo inteiro. O tempo todo. Então, putz, hoje um negócio pode estar dando certo, amanhã ele pode estar dando certo. Veja, por exemplo, a questão da tributação de fundos. Sim. Tributação de fundos foi um negócio que mudou completamente a dinâmica do mercado. E a gente teve que mudar muito rápido também para entender como é que a gente não ficaria descoberto nisso, né? Que a gente perderia a competitividade. Então, assim, para o fracasso, eu posso te falar o que faz errado. Que eu acho que eu consigo ver, inclusive nas empresas que a gente vê aqui que dão problema, afinal pede uma RJ, coisa desse tipo. Sim. Agora, para o sucesso, não tem. Eu não faria nada diferente. Nada diferente. Porque o que eu fiz foi o que trouxe até aqui. Sim. Agora, muito do que eu fiz foi o acaso, de novo. Quem diria, gente, voltando agora à história que vocês conhecem, que lá atrás, uma decisão que nem foi minha, foi do Fabrício de ir para o financeiro. Eu só topei. Fabrício, novamente. A gente vai entrevistar o Fabrício. Deu liga. Os dois, gerou esses dois negócios. Assim, Acho que tem que ter os dois para contar. Mas ele, assim, foi um negócio que ele teve a ideia, eu só topei. Se começou num chopp, vai ter que ter chopp, né, no dia. Não, melhor não. Mas foi isso, assim. Então, assim, o sucesso, gente, assim, tem mão de Deus, não tem jeito. Sim. Tem coisa que você não consegue mensurar. Tem coisa que até hoje eu chego de noite e eu falo assim, cacete, como é que isso foi acontecer? Comigo. Comigo. Assim, não foi premeditado. Muita coisa não foi premeditada. O que eu tinha, eu acredito, tem uma figura bonita que eu tenho até no meu celular, que é um homem andando com um pincel, né? A frase é caminhando que o caminho aparece. Então, você tem que caminhar. Né? O caminhar é o principal dessa história toda. Né? Então, de novo... a gente fala o caminhar é o principal de tudo. As pessoas não querem caminhar. Né? E o Brasil, infelizmente, é um país que é totalmente contra o empreendedorismo. Né? Então, você ficou rico, tá roubando. Você ficou deu sorte. Tá fazendo alguma coisa errada. Né? Tá fazendo, é um país disso. Então, assim... Você tem que ter um nível... Para você poder empreender aqui e dar certo, primeiro, você tem que ter um desprendimento de comentários das pessoas, uma autossuficiência gigantesca, para você não ficar... Porque todo mundo vai sentar na mesa, não faz isso. Quando a gente foi montar as séries, aí o Fabrício pode falar isso, se for entrevistado, foi um desafio tremendo de todos os lados. Mesmo a gente tendo feito tudo que a gente fez na UV, levando ela para a segunda maior empresa de fertilizantes foliar, pegando uma empresa de 30 milhões de mesmo tendo resultado. 1 bilhão. Então, com todo o resultado, tudo que a gente fez, as pessoas ainda... Na hora que a gente falou, não, isso é loucura. Não, isso não funciona. Não, isso não sei o quê. Isso não tem... Cara, beleza. A gente já ouviu isso várias vezes. Eu brinquei um dia com ele e falei assim, cara, lá atrás, em 2010, a gente ouviu isso. Em 2011, a gente ouviu só isso. E vai continuar ouvindo, e nós vamos continuar ouvindo e continuar. E agora, aí você ter essa resiliência para seguir, isso é o mais difícil, isso é o mais complexo. Então, de novo, uma coisa, eu não sei qual que é o caminho que cada um precisa ter para ter uma empresa de sucesso, para empreender em alguma coisa e ter sucesso. Eu sei que algumas coisas são necessárias, são pré-requisitos, é ingresso para a festa. Né? E vai por mim que resiliência é uma delas. Assim. Você tem que saber apanhar. Você vai apanhar todo dia, toda hora, todo momento, de cima e embaixo. Na hora que você começar a aparecer, o mercado vai vir para te massacrar. Você vai ter que saber superar isso, você vai ter que saber gritar. E eu brinco, tem um ditado, que é o outro sócio meu que fala, né, que é o Rafa da Artesanal. O Rafa fala assim para mim, Guilherme, briga para a gente é esporte. Né? Então, assim, brigar, em qualquer empreendedor, brigar é esporte. Você vai ter que brigar todo dia, pelo que você quer, pelo que você acredita. Né? Isso é o mais importante. Mas, de novo, não é retilíneo. Arrependo de muitas coisas que eu fiz, mas muitas coisas que eu arrependi, brotaram um monte de coisa boa. Sim. Olha só. Né? Assim, brotou um monte de coisa boa. Da Agro Consult veio a Sara, que ficou aqui, tá fazendo um trabalho excepcional
em toda a segmentação dos nossos mercados. Então, assim, se não fosse alguns fracassos, a gente não ia descobrir algumas coisas. Com certeza. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. No final, de novo. tem como você tirar um som ali de aí, tudo assim, aí você aquilo. fala, mas você teria, por exemplo, hoje uma área de TI tão grande como você tem hoje, fazendo o que faz, se não tivesse vindo o problema da Séries Agrotech? Não. Certamente não. Não teria vindo. Ou não tão competente, agora, porque poderia você ter um planejamento estratégico ultra mega power meticuloso que eu chegasse na conclusão de que só aquilo dava certo? Poderia. Com certeza poderia. Não sei se iria sair. Mas você acredita que até isso poderia procrastinar ou atrasar o processo, às vezes? Às vezes você... Normalmente, isso é assim, as pessoas procrastinam, elas atrasam, elas matam os sonhos, os desejos, né? Nessa busca pela certeza. Né? Nessa busca de... O Jorge Paulo Lemann tem um negócio, um vídeo dele que é fantástico, que ele olha e fala assim, que é um contrassenso no mercado gigantesco, porque todo mundo quer ir para Harvard, né? Uhum. E lá em Harvard, a única coisa que os caras ensinam o tempo inteiro é não tomar risco. Então, ele ensina as pessoas a não tomar risco. Isso é um veneno. Sim. Né? Você vive de tomar risco. Sim. Você tem que tomar risco. Então, é muito disso. Né? As pessoas, às vezes, quanto mais capacitadas elas estão, mais elas ficam nessa de não vou tomar o risco. Então, eu preciso ter um negócio extremamente perfeito, bem desenhado, uma superfície de contorno que eu tenho completo controle, completo domínio. Não tem isso. Né? Numa história dessa, eu lembro do meu avô... O que menos tem é controle. Eu lembro do meu avô. Meu avô, em 1950, montou uma empresa que chamava Séries, era Séries Produtos Séries. Uhum. E quando ele montou essa empresa, era uma empresa de esmagamento de soja, fazia ração animal, sabão, né? Era o sabão brilhante, o óleo líquido, era uma cacetada de coisa. E ele olhou e falou... E quando ele montou essa empresa, ele montou uma empresa listada em bolsa. Em 1950, em Uberaba. Ele sabia o que ele estava fazendo? Não. Com certeza ele não sabia o que ele estava fazendo. Não. Mas ele foi lá e viu que ele era um modelo de negócio que poderia dar certo. Deu certo, fez e aconteceu. Então, essa questão de, eu vou fazer, eu não vou ter todas as respostas e não vai sair disso de um melhor planejamento possível, isso é a principal lição para qualquer pessoa que quer empreender. E caminhar e não desistir, né? Não pode desistir, não tem essa opção. Você tem que sair andando, sair correndo, acordar e dormir todo dia pensando nisso. É o que eu faço. Eu acordo e durmo pensando nas séries. Discuto com a minha esposa de séries. Falo com meus meninos de séries. Falo com os meus meninos de séries. Vou para o boteco e converso só de séries. Assim, para mim é bom, eu gosto. É o que me motiva. Tem gente que isso não. Tem gente que fala assim para mim, amigo meu, que olha e fala assim, porra, loucura. Isso aí, o cara trabalha 15 horas por dia, 16 horas por dia. Isso é bom? Não, isso não é bom. Depende, para mim é. Depende, sim. Eu gosto de chegar, eu chego cá, tomo banho e vou pro computador de novo. Guilherme, você tá mandando e-mail 11 horas da noite. Não precisa responder, mas é porque eu tô aproveitando meu tempo. É isso, assim, é muito disso. Ai, que bom. Olha só, Guilherme falou assim, que não tinha a receita ali para o sucesso, mas deu diversas dicas. Então, com certeza, quem está nos assistindo, assista com papel, caneta, porque tem muitos insights aí interessantes. Isso. E vou até trazer um conselho que deu para nós, né, quando a gente estava planejando. Todo mundo tem boas ideias, né? O que diferencia a boa ideia da ideia que dá certo é a execução e a resiliência de continuar fazendo, independente das adversidades que vêm aí pelo caminho. E é um valor aí que a gente carrega, né? Com certeza. Sim. E eu espero que você também, que esteja nos assistindo, carregue esses valores, porque, assim como foi falado aqui, é necessário que você se posicione para que o seu negócio continue evoluindo, continue nesse trajeto para alcançar a visão que você tem, assim como nós tivemos um exemplo aqui nessa mesa. E um dos pontos cruciais que nós vemos através do mercado financeiro são muitas pessoas, pelo planejamento, que foi esse último ponto aqui, por planejar demais, perder dinheiro nessa trajetória. E nós estamos aqui para auxiliar, né, você a tomar essa melhor decisão através do conhecimento, através de uma maior segurança, para que você pare de adiar as soluções financeiras que a sua empresa precisa e que você precisa para continuar avançando.
Então, esse foi o episódio de hoje, né? Tá feliz, Dani? Eu tô feliz! Deu liga, hein? Deu liga, Guilherme? Deu liga. Guilherme, olha, todo convidado nosso, a gente vai fazer, né? Para quem aí está nos assistindo e não conhece, existe você vai ter que explicar. uma história, né, uma lenda nos Estados Unidos de que quando uma pessoa inicia a sua trajetória financeira, de prosperidade financeira, ela ganha uma nota de $1. Precisa ser nova, então folha de estampa, e precisa ser dada com muito carinho. Então, nós gostaríamos de dar essa nota de $1 para você, para que você carregue na carteira, para que essa caminhada de prosperidade, do empreendedorismo que você já iniciou, ela seja ainda mais próspera, tá? Amém. E quem mais, né, não quer que seja próspero do que as assessoras de investimento? Com Para ter ainda certeza. mais recurso para aplicar, ainda mais recurso para multiplicar. Então, olha, de forma muito genuína, nós Obrigado, gostaríamos aí que você Aí. aceitasse. Isso aqui é uma... Isso realmente é uma... Como é que fala? Não dos mitos, né? Mas acho que das histórias, carregar a nota de $1, ela é uma das mais famosas, né? Minha mãe, eu lembro da minha mãe. Ela sempre fala, carrega a nota de $1 que A sua mãe já falava. você vai ficar rico. Deu certo. E eu não carreguei, eu não tô carregando, ó, pra você ver, agora eu vou. Olha só, a gente está fazendo a vontade da mãe do Guilherme. Pois é. Qual que é o nome dela? Olinda, ela já se foi, mas ela sempre falava disso. Então é a nota de $1 na carteira. Enfim, obrigado, gente. É isso. Olha, muito obrigada. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Compartilhe, tá bom? Vai ter um link aqui também para que você possa acessar, fazer o seu cadastro para receber um briefing sobre esse podcast. Sim. E também o conteúdo de mercado que a gente está fazendo todas as semanas, né, Tamires? Gente, por favor, se inscreva nesse link. A gente tem um material muito específico que a gente compartilha com clientes, inclusive vamos compartilhar especialmente com quem se inscrever nesse link aí. Sempre tem notícias atualizadas do mercado financeiro. Então fique conosco para o nosso próximo... Deu liga!